num mundo tão maluco e pessoas, graças a Deus, vivendo mais, né? Só que, infelizmente, vivendo de uma maneira, às vezes, não muito saudável, chega um momento onde a pessoa precisa utilizar vários medicamentos. Então, existe aí uma divergência do que é polifarmácia, né? Alguns estudos falam de 4 medicamentos acima, outros falam de 5 medicamentos acima. Então, vão ficar, né, entre 4 e 5 medicamentos que um paciente utilize por um período maior que 3 meses, ele é um paciente da polifarmácia. Ele é um paciente que faz uso de vários medicamentos. Aí você pensa, nossa, mas então é uma pessoa muito doente. Não, se você me acompanhar agora, você vai entender. Então imagina, um idoso, hipertensão, diabetes, alteração do colesterol e ele precisa repor, por exemplo, o processo de cálcio. E além, geralmente tem um protetor do estômago, exatamente, né? Então aí nós já temos 5 medicamentos. Como esses medicamentos vão interagir entre si? Qual o horário que esse idoso vai tomar o medicamento, né? E como esses medicamentos interagem? Geralmente eles gostam de tomar tudo junto, tudo junto, exatamente. E muitas vezes esquecem quando tomou um medicamento e quando não tomou, né? Por isso que a importância do farmacêutico, você me permite puxar um pouco a sardinha, né? De estar acompanhando esses pacientes. Então existem vários cursos específicos para o acompanhamento hoje. Até para orientar quem cuida, da geriatria, né? Exatamente, para criar mecanismos para facilitar esses processos. Então, ou utilizando um porta-cápsula, ou fazendo identificações por coloração, para que aquele idoso possa fazer o uso da medicação correta, no horário correto e entendendo, por exemplo, junto com a refeição ou longe das refeições. Com água, não com leite ou com suco, porque pode, nesse momento, já interagir na absorção do medicamento, né? Então, são questões importantes e os pacientes, ou que têm doenças crônicas, ou as pessoas idosas, acabam muito fácil utilizando 5 ou mais medicamentos. Eu acho que basta a gente observar as pessoas que estão à nossa volta, ou às vezes até você mesmo está acompanhando a gente, né? Quantos medicamentos, né? Aquelas pessoas tias, né? Pais, etc., utilizam, que a gente vai ver. E qual que é a consequência desse excesso aí de medicamento? Quando ela é mal acompanhada, geralmente ela é muito danosa, né? Porque você utiliza um medicamento para diminuir o efeito ruim do outro medicamento, como você falou, o protetor gástrico, né? E aí a gente escuta muita gente que fala assim, isso daqui eu tenho que tomar a vida toda. Mas como assim? Ele interfere no pH do estômago e aí com isso ele vai interferir na absorção dos alimentos, ele vai interferir na absorção dessas vitaminas que vão ter uma função na questão cognitiva, que vão ter uma função na questão intestinal. Então não existe isso. Se eu puder deixar uma mensagem para você quando você vai ao profissional da área da saúde, pergunte, questione, né? Então, como assim? Por que é um medicamento que eu tenho que tomar a vida toda? Entenda qual é a sua patologia, entenda qual é o seu problema, discuta com o médico, discutir no sentido positivo, de argumentar, de perguntar, né? Acho que tem muitas pessoas que acabam tendo receio de fazer isso por medo da reação desse profissional, né? Então, se ele... A gente espera que não, mas caso ocorra dele ser mais rude com você, você está no seu direito de entender, de compreender. E ele precisa sim utilizar uma linguagem que seja acessível, que você entenda. E aí procure outro profissional, vá até a farmácia, peça para o farmacêutico ou outro profissional da saúde entender. Porque só a gente entendendo verdadeiramente a nossa doença que a gente consegue trabalhar contra aquele processo e utilizando, quando é necessário, os medicamentos de uma maneira correta, né? Eu pego muitos diabéticos que não sabem o que é o diabetes. Eles não entendem a própria doença. Mas não é só açúcar que eu não posso comer. Por que você está falando do macarrão, do pão, né? Do arroz, da batata? Conceito de carboidrato. Exatamente. Né? Então é a falta do quê? De informação. É isso que salva, né? E a gente aqui na IBRAM tem muito esse compromisso, né, de passar a informação da forma mais acertada possível e sempre trazendo esse viés do embasamento técnico científico.